O povo de Israel era escravo no Egito. Deus enviou 10 pragas, nós conhecemos essa história. E a última praga foi a morte dos primogênitos. Deus disse para Moisés: avisa o povo, pega um cordeiro, mata um cordeiro, passa o sangue do cordeiro nas vergas das portas. Meia-noite enviarei o anjo da morte, e aonde estiver a marca do sangue do cordeiro, o anjo da morte não entrará nessa casa. Eles mataram o cordeiro, passaram nas vergas das portas, meia-noite. O anjo da morte passou e não entrou na casa do povo de Israel, porque o sangue do cordeiro estava protegendo eles. Você que está me ouvindo, cristão, o sangue de Jesus, ele protege você. Naquele dia, o povo de Israel participou de uma ceia. Deus disse para eles: Moisés, come a carne do cordeiro. Eles comeram a carne do cordeiro e olha o que aconteceu com aqueles escravos. Salmos 105, versículo 37. Mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Eles saíram do Egito com prata e ouro. Eles viviam na miséria, eles eram escravos, mas a morte do cordeiro proporcionou para eles prosperidade. Além de prosperidade, a Bíblia diz que não tinha um só enfermo entre o povo de Israel. Quando você participar da Santa Ceia, é para você ficar curado de todo mal. Eles participaram da ceia do Cordeiro, não tinha um só enfermo. Você participa da Santa Ceia, não é para lembrar dos seus pecados. Jesus, ele pegou o cálice, ele pegou o pão nas mãos e disse: olha, vocês vão fazer isso, vocês vão participar da Santa Ceia, vocês vão comer o meu corpo, beber o meu sangue, para se lembrarem de mim, em memória de mim. Então, a Santa Ceia não é para você lembrar dos seus pecados. Santa Ceia é para você lembrar que Jesus curou, prosperou, levou suas dores, levou seus pecados, levou suas maldições. A Santa Ceia é para você lembrar de tudo que Jesus fez há 2000 anos atrás por cada um de nós. Então, a morte daquele cordeiro proporcionou cura e proporcionou prosperidade. Eles saíram do Egito ricos. Eles saíram do Egito prósperos. Deus quer que você prospere. Cristão, Deus é o teu pai. Eu sei que muitos pais, muitas mães estão me ouvindo nesse momento. Eu faço uma pergunta para você. Você quer que os seus filhos sejam pobres ou ricos? Claro que você quer que os seus filhos sejam bem-sucedidos. Deus é o teu pai. Deus, ele deseja a prosperidade dos filhos dele. Deus deseja que os filhos dele sejam ricos. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Porque já bem sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Paulo escreveu aos irmãos de Corinto. Ele diz assim: olha, vocês já sabem, vocês já conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Corinto era problemática. Tinha crente imaturo, problemáticos, causadores de divisões, mas eles conheciam a graça de Jesus. O Paulo disse: olha, vocês já sabem, vocês conhecem a graça de Jesus. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Você que está me ouvindo, você tem que crescer na graça. Graça significa favor e merecido. Graça é tudo aquilo que Jesus fez por nós. Eu não mereço. Você não merece. E mesmo assim nós recebemos a abundância da graça, o dom da justiça, a vida eterna. Então Pedro disse: cresçam na graça. O Pedro não disse: cresçam na religião, cresçam em doutrinas legalistas. Não, ele disse: cresçam na graça, aprendam a graça, cresçam na graça e no conhecimento de Jesus. No conhecimento daquilo que Jesus fez por você há 2000 anos atrás. Jesus levou suas doenças, Jesus levou sua miséria, Jesus levou suas fraquezas, suas dores. Então cresça no conhecimento de Jesus Cristo. Medita na palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Leia as cartas de Paulo.
O Paulo ele ensina o que Cristo fez por nós, medita nas cartas de Paulo e você vai crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então Paulo disse, você já conhece a graça de Jesus, ele sendo rico, mas por amor de nós, ele se fez pobre para que pela sua pobreza enriquecesses. Jesus se fez pobre na cruz. Jesus levou a nossa pobreza, a nossa miséria. Ele nos resgatou da maldição da lei. Uma das maldições da lei era a miséria. Jesus nos resgatou das maldições da lei. Para quê? Para você enriquecer. Jesus quer que você enriqueça. E aqui não é somente enriquecimento espiritual. Não, aqui é riqueza material. Ele se fez pobre para você enriquecer aqui na terra. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5, ele disse, em tudo fostes enriquecidos. Em tudo. Fisicamente, espiritualmente, materialmente, em tudo fostes enriquecidos. Hoje nós somos justificados, santificados, somos capacitados, idôneos para participar da herança dos santos. Na luz, nós fomos enriquecidos com saúde. Jesus levou todas as nossas doenças, nossas enfermidades, e nós fomos enriquecidos materialmente em tudo. Paulo disse, vocês foram enriquecidos em tudo. Um dia Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então Jesus aqui ele foi bastante explícito. Ele disse, olha, quem mata, rouba e destrói não é Deus. Não é Deus que castiga com doença, não é Deus que castiga com acidente, não. Quem mata, rouba e destrói é o diabo. Jesus deixou bem definido. Não responsabilize Deus por aquilo que o diabo faz. Ele veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Essa palavra vida no grego é a palavra zoe. Zoe, vida espiritual e material. Eu vim para que vocês tenham vida espiritual e material com abundância. No grego, perissos, que significa mais que abundante, além do esperado, excedendo as expectativas, ultrapassando o limite do esperado, mais que suficiente. Então Jesus disse, eu vim para que vocês tenham zoe e tenham além das expectativas, e tenham mais do que suficiente, mais do que esperado. É isso que ele diz. Deus não quer que você tenha o suficiente. Suficiente para comer, para vestir, para morar. Ele quer que você tenha mais que suficiente para que você seja uma bênção para a sua comunidade, para os seus familiares, para a sua igreja, para você patrocinar a obra de Deus. Ele quer que você tenha mais que suficiente. Eu vim, Jesus disse, para que tenham zoe. E zoe mais do que suficiente. Zoe perissos, mais que abundante. Deus é poderoso para fazer abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que em nós opera. Então, meu querido, minha irmã, meu irmão, Deus deseja a sua prosperidade. Deus quer que você prospere. O Paulo disse em Efésios capítulo 1, versículo 3, que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos. Todas. Cura, saúde, felicidade e está incluso prosperidade financeira, prosperidade material. Ele já nos abençoou lá na cruz. Ele levou toda a nossa miséria. O Pedro disse que ele nos deu tudo o que diz respeito a zoe, a vida e a piedade. Tudo que diz respeito a zoe, lembra? Vida espiritual e material. Tudo que diz respeito à vida espiritual, ele já nos capacitou em Cristo. Nós estamos em Cristo. Tudo que diz respeito à vida material, ele já nos deu através de Cristo. Ele se fez pobre para enriquecer você. Tudo que diz respeito a zoe, Jesus já providenciou para nós lá na cruz do Calvário. Ele não morreu em vão. Ele morreu para você tomar posse. Ele morreu para você prosperar, para você viver como rei e sacerdote. Em Provérbios capítulo 10, versículo 22, Salomão diz que a bênção do Senhor é em que enriquece, e não
acrescenta dores. A bênção de Deus enriquece, literalmente, não é somente espiritual. A bênção de Deus, ela enriquece materialmente. A bênção de Deus não traz dor, não traz sofrimento. A bênção de Deus não traz doenças, não traz castigo. A bênção de Deus, ela prospera. Deus quer que você tenha uma vida com qualidade em todas as áreas, em nome de Jesus Cristo. Alguns crentes, eles têm medo de ficarem ricos, de prosperar, porque existem alguns versículos na Bíblia que eles leem, não compreendem e tiram uma conclusão equivocada daquele versículo. Vamos entender alguns versículos que causam medo nos crentes com relação à prosperidade. 1 Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor não é o dinheiro é uma bênção. O dinheiro não tem que ser o seu senhor, o dinheiro é o seu servo. Você usa o dinheiro não te usa. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é o dinheiro. E como eu sei quando alguém tem amor ao dinheiro? Ela faz qualquer coisa por ele. Ela mata pelo dinheiro. Ela trai pelo dinheiro. Ela perde os princípios e valores pelo dinheiro. Isso é amor ao dinheiro. O amor não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Marcos 8,36. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Muitos crentes usam esse versículo de maneira isolada. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Para quem Jesus falou isso? Não foi para os crentes. Pensa comigo. O crente, ele já está salvo, ele não está perdido. Jesus, ele está falando aqui com relação aos pecadores. O que adianta o pecador, ele ganhar o mundo inteiro, ele ficar rico, próspero, ganhar muito dinheiro, mas o dia que morrer vai para o inferno? Ele não está falando do crente, porque você, crente, já está salvo. Sua alma não está perdida. Você é uma pessoa salva. Você é salva pela graça. Jesus falou do pecador. O que adianta ele ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Sua alma já está salva. Estou falando para os crentes, para os cristãos. Cristão, você já é salvo pela graça. Lembra, pela graça sois salvos, não é pelas obras. Então, a prosperidade não vai te afastar de Deus. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Não é para você. Você já é uma pessoa salva. Deus quer que você prospere, para que você seja uma bênção para as outras pessoas. Cristo não morreu em vão por você, então tome posse da prosperidade. E o famoso jovem rico, em Mateus capítulo 19, a partir do versículo 16, e eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: por que me chamas bom? Não há bom, senão só um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem rico: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade, o que me falta ainda? O jovem rico mentiu. Jesus, eu guardo esses mandamentos desde a minha mocidade. Mentira dele. É impossível o ser humano guardar a lei de Moisés. A lei de Moisés tem 613 mandamentos. Então aqui ele mentiu para Jesus. Jesus, eu pratico isso desde a minha mocidade. É mentira. Ninguém até hoje conseguiu guardar a lei de Moisés. Somente um. E o nome dele se chama Jesus Cristo. Graças a Deus, pela graça de Jesus Cristo. O fim da lei é Cristo. O jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque ele possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Jesus disse: vende tudo que você tem, dá aos pobres. Ele ficou triste e foi embora. Jesus disse: é difícil um rico entrar no reino dos céus. Que rico? Aquele que não tem a Cristo, aquele que não é salvo. Jesus está falando aqui dos pecadores.
É difícil um rico pecador entrar no reino do céu. Ele não está falando dos crentes. O crente rico vai para o inferno? Não, não é isso que ele está dizendo. É difícil um rico entrar no reino dos céus, um rico pecador, um rico que não é salvo, um rico que não aceitou Jesus Cristo. Ele não está falando de você, cristão. Você pode ficar rico, você pode prosperar e, acima de tudo, ainda você será salvo. Você vai prosperar aqui na terra e herdará salvação em nome de Jesus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico se salvar. Mas Jesus falou: para Deus nada é impossível. Então, isso aqui não é para você não, tá, cristão? Você é uma pessoa rica, você é uma pessoa próspera, você já aceitou Jesus, você vai para o céu em nome de Jesus. Você tem a vida eterna. Nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Olha a oportunidade que o jovem rico perdeu, a oportunidade de ficar mais rico. Jesus falou: aquele que deixa mãe, pai, terras por amor de mim, ganhará 100 vezes tanto neste século. Jesus queria que aquele jovem ficasse mais rico, e o jovem não percebeu isso. Se o jovem doasse os bens dele, ele ganharia 100 vezes tanto nesse século, e no vindouro a vida eterna. O jovem rico perdeu a chance de ficar mais rico ainda. Então, o jovem rico não era salvo. Esses ricos que ganharão o mundo e perderão a sua alma não são crentes, não são salvos. Então, cristão, você pode prosperar tranquilo. Você pode adquirir as riquezas que Deus te dá para você ser uma bênção para as pessoas, para a sua família, para o seu ministério. É o desejo de Deus para você. Jesus se fez pobre para te enriquecer. Em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, sucesso, riqueza, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Paulo, ele disse assim: nada nos separa do amor de Deus. Não é a altura, o sucesso, a profundidade, o fundo do poço. Lembra do José no Egito? Chegou no fundo do poço, era escravo, mas ele não se separou do amor de Deus. Ele deu a volta por cima. Muitos crentes têm medo de ficar rico e se separar do amor de Deus ou se desviar do caminho de Deus. Pastor, mas eu conheço pessoas que ficaram ricas e depois abandonaram Jesus Cristo. Essas pessoas não eram convertidas, porque a Bíblia não é mentirosa. E ela diz que nada nos separa do amor de Deus. Nada, absolutamente nada. Dinheiro, sucesso, pobreza, fundo do poço, nada nos separa do amor de Deus. Você conhece alguém que ficou rico e se afastou da igreja? Aparentemente se desviou? Talvez ela nem convertida era. Ela não era convertida. Por que eu sei disso? Porque Jesus falou em João capítulo 10, versículos 28 e 29. Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. O meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e ninguém as arrebata das minhas mãos. Nada, nada nos tira das mãos do nosso Deus. O meu Pai que me deu as ovelhas é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar das mãos do meu Pai. Então, crente, você que está me ouvindo, prospere. Deus quer que você fique rico.
Ter dinheiro não é pecado. Ser rico não é pecado. O dinheiro é uma bênção. O dinheiro será uma bênção nas suas mãos para você desfrutar, para você dar o melhor para a sua família, para a sociedade e ainda abençoar o teu ministério, tá bom? Então nada vai te separar do amor de Deus. As lutas, nada tem esse poder de separar você do amor de Cristo. Você está estabelecido sobre uma rocha e essa rocha se chama Jesus Cristo. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Paulo diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Lembre-se, uma das maldições era a miséria, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Eu e você somos gentios. Ele nos resgatou da maldição para que a bênção de Abraão chegasse até você. E qual é a bênção de Abraão? Romanos, capítulo 4, versículo 13, porque a promessa que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Qual era a bênção de Abraão? Ser herdeiro do mundo. Eu e você somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Jesus Cristo, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. E inclusa na bênção de Abraão está a riqueza. Gênesis 13, versículo 2. Era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Era muito rico. Pastor, mas Abraão era rico espiritualmente. Não, ele era rico em gado, prata e ouro. Deus quer que você prospere. O povo de Israel saiu do Egito e depois da morte do Cordeiro, eles saíram ricos. Jesus se fez pobre para que você enriquecesse, tá bom? É da vontade do seu Pai. Você tem filhos e você deseja o melhor para os seus filhos. Jesus não morreu em vão. Jesus não sofreu a crucificação em vão. Ele não usou uma coroa de espinhos em vão. Ele sofreu para hoje abençoar você. O Paulo disse que se Deus não poupou o seu único filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Deus pegou o que ele tinha de mais precioso e entregou para mim, entregou por mim e por você. Se ele entregou Jesus Cristo, como não nos dará gratuitamente com Jesus todas as coisas, se nós que somos falhos, imperfeitos, quando os nossos filhos pedem pão, não vamos dar uma pedra. Quando eles pedem o alimento, você não vai dar o escorpião. A mesma coisa é Deus. Deus é o seu Pai. Ele quer realizar os desejos do seu coração em nome de Jesus Cristo. Salmos 35, versículo 27. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. Jesus é a nossa justiça. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Jesus é a tua justiça. Você é justificado pela sua justiça. Jesus justificou você. Ele se fez pecado. E você foi feito justiça de Deus. Jesus trocou de lugar conosco na cruz. Ele se fez pecado no nosso lugar para que fôssemos feitos justiça de Deus. Você é a justiça de Deus. Você deve declarar todos os dias: eu sou a justiça de Deus. Mas eu não sou perfeito, pastor. Ninguém é perfeito. Mesmo com as suas imperfeições, declare: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. Nós amamos a justiça de Deus. Nós amamos Jesus porque Ele nos amou primeiro. E digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama, se delicia, tem prazer na prosperidade do seu servo. Digam continuamente. Você está passando por lutas? Diga continuamente. Confesse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. A palavra confissão no Novo Testamento significa falar a mesma coisa que Deus. Todas as vezes que você lê confissão no Novo Testamento, é falar a mesma coisa que Deus. Deus disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Estou curado pelas feridas de Jesus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diga continuamente: o Senhor que tem prazer
na prosperidade do seu servo. Essa palavra prosperidade é a palavra shalom. Deus tem prazer na prosperidade do seu servo. Se Deus tem prazer na prosperidade do servo dele, imagina os filhos. Porque você não é mais servo de Deus, você é filho. Jesus certa vez disse, eu não chamo vocês de servo, vocês são os meus amigos. João disse que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todas as pessoas que receberam a Cristo, Jesus deu para elas o poder de serem feitas filhos de Deus. O poder para serem feitos filhos de Deus. Você já aceitou Jesus na sua vida? Se a sua resposta é sim, você é um filho de Deus. Você não é apenas um servo. Você é filho de Deus. Como o pai se compadece dos seus filhos, Deus se compadece de você. Se Deus ama a prosperidade do servo dele, imagina a sua, que é filho de Deus. Essa palavra prosperidade é shalom no hebraico. E shalom é uma palavra muito rica no hebraico. Significa prosperidade, bem-estar, saúde, preservação, proteção. O Senhor que ama a prosperidade, o bem-estar, a saúde, a alegria, a proteção do seu servo, seja engrandecido. Deus disse para Abraão que ele morreria em shalom, em prosperidade, em saúde. Pare de confessar coisas negativas. Sabe o que você deve confessar? Eu morrerei velho e farto de dias, igual Jó, igual Abraão. Abraão, Deus disse, você vai morrer em shalom. Você não vai morrer em miséria, você não vai morrer em pobreza, você não vai morrer inválido, você vai morrer em shalom, em saúde, em prosperidade, em fartura, em segurança. Então confesse com seus lábios, eu morrerei velho e farto de dias, eu tenho a longevidade de Deus, eu morrerei em shalom como Abraão. Confesse. Fale a mesma coisa que Deus, em nome de Jesus. Salmos 4, versículo 8, o salmista disse, em shalom também eu me deito e dormirei. Shalom também significa paz. Ele disse, eu vou deitar e dormir em shalom, em paz, em prosperidade. Jesus disse, eu vos dou shalom, eu vos dou a paz. Deus quer que você tenha paz, tá bom? Deus quer que você prospere, mas não como as pessoas do mundo, estressadas, com ansiedade. Não, não, Deus quer que você tenha prosperidade, mas é com paz, paz interior, paz na sua mente. Essa é a prosperidade que Deus tem para os seus filhos. Salmos 29, versículo 11, ele diz que Deus abençoará o seu povo com shalom. E se prepare, Deus vai abençoar você com shalom. Deus vai prosperar. Você que está me ouvindo, Deus vai te prosperar, Deus vai te dar ideias. Deus vai te dar ideias. Deus vai te dar criatividade. Assim como Deus deu sabedoria, entendimento e ciência para o escravo chamado Bezalel, e ele criava, Deus deu criatividade para ele fazer invenções, para ele ter ideias. Deus capacitou um escravo que pisava em barro o dia inteiro, que fazia tijolo. Deus deu sabedoria, inteligência, e agora ele liderava, ele ensinava outras pessoas com a sabedoria de Deus. Deus vai fazer isso com você, ele vai te dar criatividade, ele vai te abençoar com shalom, ele vai te prosperar em nome de Jesus Cristo. Salmo 122, versículo 6, orai pela shalom de Jerusalém, orem pela paz, prosperidade, riqueza de Jerusalém, ore pela prosperidade da sua cidade, ore pela riqueza da sua cidade, porque sua cidade prosperando, seu país prosperando, consequentemente você vai prosperar. Então peça para Deus abençoar o seu bairro, peça para Deus enviar empresas aonde você mora, para Ele abençoar com a shalom. Isaías 32, 17, o efeito da justiça será paz, a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. O efeito da justiça, quem é a nossa justiça? Jesus. As consequências daquilo que Cristo fez é shalom, prosperidade. Ele se fez pobre, a nossa justiça se fez pobre para nos enriquecer, e a consequência, shalom, prosperidade, cura, segurança, paz. As consequências
daquilo que Cristo fez na cruz, eu e você temos que desfrutar hoje. Ele não sofreu em vão. Então vamos desfrutar das consequências do sacrifício do nosso Cordeiro Jesus Cristo e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Repouso, descanso. A operação da justiça é repouso, é descanso. Descanse em Cristo. Descanse a sua alma em Cristo. Não fique estressado. Não fique ansioso. Jesus é o teu bom pastor e ele não vai deixar nada faltar para você. Versículo 18. O meu povo habitará em morada de Shalom e em moradas bem seguras, em lugares quietos de descanso. Meu povo vai morar em Shalom, prosperidade, saúde, em lugares de descanso, em lugares quietos. Esse lugar se chama Jesus Cristo. O esconderijo do Altíssimo é em Jesus. E eu e você estamos em Cristo. Eu e você, nós estamos assentados em Cristo, em descanso, em repouso, em segurança. Jesus é o nosso lugar seguro. Jesus é o nosso alto refúgio e nele nós confiamos. Jeremias 29, versículo 7. Procurai a Shalom, a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai a Deus pela sua Shalom, e você terá Shalom. Procure a prosperidade da cidade em que vocês moram. Deus disse. Você, cristão, procure a prosperidade da sua cidade. Peça para Deus abrir os seus olhos para oportunidades de prosperidade. Para você enxergar aquilo que ninguém está enxergando, porque Jesus é aquele que abre e ninguém fecha. Jesus abrindo uma porta para você, ninguém vai fechar. Os seus inimigos não fecharão. Ele despedaça as portas de bronze, os ferrolhos de ferro. Ele abre porta que homem nenhum consegue fechar. E o povo de Israel foi levado como escravo para a Babilônia, mas Deus disse, procurem a prosperidade daquela cidade e orem pela Shalom, orem pela prosperidade, pela segurança daquela cidade, porque se a cidade tiver Shalom, vocês terão Shalom. Então, ore pela prosperidade da sua cidade, ore pela prosperidade do seu país, do seu bairro, e procure prosperidade no lugar que você está, procure oportunidades que vão fazer você prosperar, enriquecer. Eu tenho certeza que Deus vai fazer. Deus vai abrir grandes portas para você em nome de Jesus. Ageu capítulo 2, versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, darei Shalom, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei prosperidade, saúde, segurança. Que lugar? Deus estava fortalecendo a fé de Ageu com relação à reconstrução do templo de Salomão, que foi destruído por Nabucodonosor. Deus disse para ele, Ageu, a glória do segundo templo, a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. E aqui eu enxergo uma profecia. A glória da nova aliança será maior que a glória da antiga aliança. A glória da nova aliança baseada no sangue de Cristo é maior do que a glória da antiga aliança baseada na lei de Moisés. O Paulo mesmo falou sobre isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? O Paulo está falando aqui da lei de Moisés e da nova aliança baseada no sangue de Cristo. Se o ministério da morte, o Paulo disse, como eu sei que o ministério da morte são os 10 mandamentos? Porque o Paulo disse, se o ministério da morte, escrito com letras em pedras, o que foi escrito com letras em pedras? O ministério da morte, os 10 mandamentos. O ministério do Moisés, o Paulo chama de ministério da morte. Porque quando você infringia a lei de Moisés, você morria. No primeiro dia que Deus deu a lei para Moisés, 3.000 pessoas morreram. Se o ministério da morte veio em glória, a face de Moisés brilhava, o Paulo disse, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ele está falando aqui com relação
a nova aliança. Se no primeiro dia da lei de Moisés 3.000 morreram, no dia do Pentecostes 3.000 pessoas foram salvas. A maior glória está na nova aliança. 3.000 morreram na antiga aliança. Na nova aliança, 3.000 foram salvos. Na antiga aliança, quem adulterava morria apedrejado. Na nova aliança, Jesus disse para a mulher adúltera: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Na antiga aliança, filho rebelde morria apedrejado. Na nova aliança, Jesus contou a parábola de um jovem rebelde que foi perdoado pelo pai, e ainda para recebê-lo o pai fez um grande banquete. Então, o ministério da nova aliança tem mais glória. Glória significa louvor, significa manifestação de Deus. Ele continua dizendo no versículo 9, porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Paulo chama a lei de Moisés de ministério da condenação, porque condena as pessoas. Se o ministério da condenação tinha glória, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Cristo é nossa justiça. Muito mais excederá em glória o ministério da nova aliança, o ministério de Jesus Cristo. Glória significa manifestação de Deus. Se na antiga aliança, que era baseada em 613 leis de Moisés, aconteceram manifestações de Deus, curas, milagres, o rio Jordão abriu, o Elias orou, o fogo desceu do céu, Elias orou, parou de chover, orou novamente, Deus enviou chuva. Olha que glória, isso é manifestação do poder de Deus. Se na antiga aliança tinha glória, manifestação do poder de Deus, tinha louvor, o Paulo disse, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Muito mais manifestação de Deus, eu e você vamos presenciar no ministério da nova aliança. Glória também significa louvor. Se na antiga aliança, após milagres acontecerem, o povo louvava a Deus, o povo tinha motivos para louvar a Deus, eu e você, crentes da nova aliança, nós vamos ter muitos motivos para louvar a Deus. Se na antiga aliança eles tinham motivos para louvar a Deus, na nova aliança, eu e você teremos mais motivos ainda para louvar a Deus. Maior glória, maior louvor, maior manifestação de Deus tem a nova aliança, porque ela é baseada no sangue de Cristo. Ela não é baseada em 613 mandamentos, não. A nova aliança é baseada unicamente, exclusivamente no sangue de nosso Jesus. A nova aliança não é baseada na nossa performance, nas nossas obras, no nosso merecimento. A nova aliança é baseada exclusivamente na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu e você não estamos mais no Monte Sinai. Deus já saiu do Monte Sinai. Deus, ele mora no Monte Sião. Ele disse, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E neste lugar darei Shalom. Na nova aliança darei Shalom. E ele já deu. Na nova aliança ele já deu cura, saúde, paz. Eu e você que temos que desfrutar e tomar posse de tudo que Jesus Cristo fez. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Esse versículo está falando de Jesus Cristo. Se você ler o livro de Hebreus, o apóstolo, ele faz comparações entre o ministério de Moisés e o ministério de Jesus, antiga e nova aliança. E no livro de Hebreus ele sempre mostra a superioridade da nova aliança, do ministério de Jesus Cristo. Ele mostra essa superioridade. Então ele disse que Jesus alcançou um ministério tanto mais excelente, porque é mediador de um melhor concerto, confirmado em melhores promessas. O apóstolo disse aqui que o ministério de Jesus é melhor que o de Moisés. O ministério de Jesus
é mais excelente que o ministério de Moisés. E ele disse que a nova aliança, o ministério de Jesus, tem melhores promessas do que o ministério de Moisés. O ministério de Moisés tinha promessas, mas as promessas eram o seguinte: olha, se vocês obedecerem os mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre vocês. 613 mandamentos. Será que você conseguiria guardar? Era o critério. Guardou a lei, guardou os 613 mandamentos, essas bênçãos virão sobre ti. Você vai ser bendito no campo, você vai ser bendito na cidade, você vai prosperar, você não vai ficar doente. Por isso que constantemente o povo de Israel, eles sofriam nas mãos dos inimigos, porque era impossível guardar a lei de Moisés. Não, a lei de Moisés não era ruim, mas os homens não são perfeitos. A nova aliança tem melhores promessas. Quer ser abençoado no ministério de Moisés? Guarda 613 mandamentos. Quer ser abençoado no ministério de Jesus? Creia. Tudo é possível àquele que crê. O Paulo disse que nós devemos falar amém para as promessas de Deus. O Paulo disse que as promessas de Deus têm o amém de Jesus e o sim dele. Já tem o amém. As promessas de Deus já estão autorizadas para você. O ministério da nova aliança tem excelentes promessas. Cristão, você que está me ouvindo, você é mais privilegiado que Davi, você é mais privilegiado que Salomão, você é mais privilegiado do que Elias, porque eles tinham que guardar a lei de Moisés. Hoje você simplesmente acredita e toma posse. Tudo é possível para aquele que crê. Eu criei, o Paulo disse, por isso falei, o ministério de Jesus é mais excelente. A glória da segunda casa, a glória do Novo Testamento é melhor que a glória da primeira casa do Antigo Testamento. Você crente que é da nova aliança, você que acredita na graça, você que acredita naquilo que Jesus fez, você verá muita glória na sua vida, muita manifestação do poder de Deus. Você vai ter muitos motivos para louvar a Deus. Se prepare. Deus disse, eu vou dar shalom neste lugar. Eu vou dar shalom na nova aliança. Se prepare, porque Deus vai prosperar você muito em nome de Jesus. Salmos 23 fala de prosperidade para os filhos de Deus. Ele começa dizendo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse Salmos está falando de Jesus Cristo. Lembra, Jesus, em João capítulo 10, ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E Jesus deu a vida por nós. Então esse Salmo está falando com relação a Jesus. O Senhor é o meu pastor. E ele diz, nada me faltará. Quando você estiver passando por dificuldades, declare, confesse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus vai suprir todas as minhas necessidades. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente para as águas tranquilas. O Davi, ele sabia o que estava dizendo. Ele cuidava das ovelhas do pai. Davi encontrava no deserto oásis. Ele dizia, olha, Deus me faz deitar em verdes pastos. Você está passando um deserto na sua vida? Ei, descanse. Deitar é descansar. Davi descansava em verdes pastos. Descanse, se alimente de Jesus Cristo. Ele me faz deitar em verdes pastos, prosperidade. Ele me guia mansamente para as águas tranquilas. Deus quer que você seja próspero, mas com tranquilidade, com paz. Não com ansiedade, com preocupação. Não, Ele quer que você tenha paz no seu coração. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me guia mansamente para as águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Refrigera a minha alma, Deus. Me dá paz. O Paulo diz que você tem a mente de Cristo. Quando você estiver com pensamentos negativos, de ansiedade, de preocupação, confesse, eu tenho a mente de Cristo. O que Cristo é, eu sou neste mundo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo.
Eu tenho a mente de Cristo, os meus pensamentos são lavados pelo sangue do Cordeiro, refrigera a minha alma. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O Davi, ele disse, se eu passar, eu não vou ter medo. Se eu passar no vale da sombra da morte, eu não temerei. Confie em Deus. Essa crise que o mundo está vivendo, confie. Você vai passar pelo vale da sombra da morte. O Davi disse, a tua vara e o teu cajado, Deus, eles me consolam. Não sei se você já ouviu essa expressão, muitos crentes dizerem assim, hoje o pastor deu uma cajadada. Cajado não é para bater na ovelha. Cajado não é para ferir a ovelha. Se você bater com um cajado na cabeça da ovelha, você vai matá-la. Cajado é para proteger a ovelha e para matar os lobos que atacavam o rebanho do pastor. O cajado, ele tem a ponta em forma de L, que é para colocar no pescoço da ovelha e puxá-la quando ela cair num buraco que o pastor não alcança. Ou algumas pontas do cajado, aquela ponta em forma de L, é de rosca, e alguns pastores, eles tiram aquela ponta e no lugar da ponta em forma de L, tem uma lança para matar lobos ou para matar salteadores, ladrões que tentam atacar o rebanho. Então ele disse, a tua vara e o teu cajado me consolam. Davi não disse, tua vara e o teu cajado me ferem. Então o pastor não tem que estar cajadada na ovelha. Cajado é para bater no lobo e nos ladrões. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Preparas uma mesa perante mim. A mesa já está preparada. Jesus derrotou o diabo. Ele foi mais valente que o valente. Ele entrou no território do inimigo. Ele derrotou Satanás. Ele triunfou sobre o diabo. Ele expôs o diabo à humilhação. Ele despojou o diabo. Despojar é tirar tudo que o diabo tem a autoridade de tirar, o poder. Ele tirou a autoridade do diabo. Ele colocou o diabo debaixo dos seus pés. Ele fez um banquete. Participe desse banquete. Participe daquilo que Cristo conquistou para você há 2000 anos. Prepare uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Essa mesa já está preparada. Enche minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Os pastores, eles passavam óleo, azeite na cabeça das ovelhas, nos ouvidos, nas narinas, ao redor dos olhos, para repelir insetos e também para curar as feridas das ovelhas. Unge minha cabeça com óleo. Você já é uma pessoa ungida, você é rei e sacerdote. Os reis, na antiga aliança, eles recebiam a unção com azeite. Você que é rei e sacerdote, você tem a unção do santo, você tem a unção do Espírito Santo. A unção que despedaça todo jugo está sobre você. O azeite na cabeça das ovelhas repeliam insetos. Alguns insetos entravam no ouvido das ovelhas e depositavam larvas que provocavam dores de cabeça nas ovelhas. Então, a sua cabeça, você está ungindo com o Espírito Santo para não deixar nenhum demônio depositar na sua mente pensamentos de derrota, pensamentos de pobreza, de fracasso. Não, você tem a unção do Espírito Santo para despedaçar todo o jugo do diabo em nome de Jesus Cristo. Então não permita o diabo depositar esses pensamentos na sua mente. Quando ele atacar a sua mente com pensamentos negativos, de depressão, quando ele colocar na sua mente, olha, você vai morrer pobre, você vai morrer inválido, não aceite, fale para ele, olha, eu tenho a mente de Cristo. Os meus pensamentos foram lavados no sangue de Cristo. Eu tenho a unção. Minha cabeça foi ungida com óleo. Meu cálice transborda. Você tem o Espírito de Deus na sua vida. O Espírito Santo, ele está dentro de você. O seu corpo cristão é o templo do Espírito Santo. E no último versículo do Salmo 23, ele diz, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias.
Essa palavra bondade no hebraico é a palavra tov, que significa bom, aquilo que é bom. E a palavra misericórdia significa favor, favor imerecido. Então o Davi disse, certamente que aquilo que é bom e a graça de Deus me seguirão. Essa palavra seguir significa caçar. Aquilo que é bom e a graça de Deus vai me caçar todos os dias da minha vida. Declare isso também. Confesse com seus lábios. A partir de hoje, quando você acordar de manhã, fale, aquilo que é bom vai me caçar em nome de Jesus. As bênçãos de Deus me caçarão. As bênçãos de Deus virão sobre mim e me alcançarão. As bênçãos de Deus me caçarão neste dia em nome de Jesus. Quando você sair, declare, a graça de Deus vai me caçar. A graça de Deus se renova a cada manhã em nome de Jesus Cristo. Cristão, o Senhor é o teu pastor. Deus quer que você seja próspero. Deus não quer que você viva na miséria, na pobreza. Deseja e não pode possuir. Não, não. Deus, Ele deseja que você prospere em nome de Jesus Cristo. Não sei se você conhece a história do dono da Colgate. É só você pesquisar na internet. O William Colgate, ele vivia na miséria extrema. O pai dele disse para ele, William, vai morar na cidade. Ele foi. Ele ficou sócio de uma empresa, mas ele disse, olha, eu não tenho dinheiro. E o dono da empresa disse, você entra com a mão de obra, eu entro com o dinheiro. E o William Colgate ficou rico. Ele era dizimista, ele era ofertante, ele patrocinou a pregação do Evangelho pelo mundo. Deus prosperou aquele homem. Ele quer fazer a mesma coisa com você. Deus quer te prosperar, Deus quer te enriquecer, como enriqueceu Abraão, como ele enriqueceu José do Egito. Talvez você está passando por uma situação difícil, mas lembre-se do José do Egito. O José do Egito, ele não tinha a lei de Moisés. Ele vivia na graça como eu e você, ele era escravo. Mas a Bíblia diz que ele prosperou no Egito. Quando Deus fez a promessa para Abraão, não foi baseado na lei de Moisés. Abraão, se você praticar a lei de Moisés, eu te abençoo. Não, nem existia a lei de Moisés. Foi pela justiça da fé. Foi pela graça. A promessa que Deus fez para Abraão ser herdeiro do mundo foi baseada na bondade, na graça de Deus. Deus prosperou Abraão. Deus prosperou José do Egito. Ele disse, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Deus, ele vai te prosperar. Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar criatividade. De repente, para você montar um negócio, Deus é poderoso para fazer mais do que você pensa, mais do que você imagina. Mas lembre-se, Ele é o teu Pai e Ele deseja a tua prosperidade em nome de Jesus. Eu quero orar por todos vocês, para Deus abrir portas. Deus, Ele deseja a sua shalom, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, eu oro por todas as pessoas que estão me assistindo nesse momento, porque a shalom é vontade do Senhor para todos nós, crentes da nova aliança. Jesus, o Senhor alcançou um ministério melhor que o de Moisés. Nós não temos que nos basear em 613 mandamentos. Nós temos a tua graça, nós temos o teu sangue. Eu oro por todos aqueles neste momento, por aquela pessoa que está com depressão, meu Deus, em consequência de muitos e muitos problemas e frustrações. Oh, meu Deus, assim como o Senhor deu entendimento, sabedoria e ciência para Bezalel, um escravo, fazer a tua obra, dá sabedoria, entendimento, ciência para essa minha irmã, para esse meu irmão, em nome de Jesus. Abre portas. O Senhor disse que iria adiante de nós, quebraria as portas de bronze, despedaçaria os ferrolhos de ferro. Então faz isso na vida dessa pessoa. Abre portas que os homens, meu Deus, não conseguem abrir. Eu abençoo a todos. E na autoridade que há no nome do teu Filho, eu ordeno que todo mal, doenças, depressão, miséria, sai da vida dessa pessoa em nome de Jesus, porque eu te abençoo. Eu declaro, eu profetizo as portas abertas para você. Eu profetizo
que aquilo que é bom e a graça de Deus te caçará todos os dias da tua vida, em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu tenho certeza que Deus te abençoou e eu espero você na próxima mensagem. Espero que essa mensagem tenha edificado você e libertado você de conceitos errados com relação à prosperidade. Não esqueça, Jesus se fez pobre para enriquecer você. Deus te abençoe e até a próxima mensagem em nome de Jesus.